Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do texto. Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 4. Desculpa, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, essa é a tua palavra, fala ao nosso coração, nós precisamos te ouvir. Todavia, Senhor, não fale aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. E assim transforme a nossa forma de agir e mude-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos que o pregador seja apenas a boca, mas que a voz seja a tua, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, você conhece o livro de Apocalipse, né? Aqui na igreja nós já estudamos o livro de Apocalipse algumas vezes, né? Algumas vezes. Versículo por versículo, algumas vezes. E nós temos até o slide que nós fizemos aí de capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós estudamos o Apocalipse todo, né? Colocando aqui, explicando versículo por versículo de Apocalipse. Então, os irmãos que vêm na escola bíblica, com certeza, já ouviram pelo menos o estudo de Apocalipse todo, já participaram e sabem do que a gente vai falar hoje aqui. Tá bom? Aqueles que não costumam vir na escola bíblica, eu peço que façam um esforço ano que vem e venham para a escola bíblica, porque é importante estudar a palavra de Deus, né? E você pode vir aqui participar conosco, até porque a nossa escola bíblica ela não tem a pretensão de ensinar nada a ninguém, pelo contrário, a gente lê a Bíblia juntos e aprende juntos, tá bom? Então, se você sabe bastante, você vem, que aí você vai ajudar a gente, tá bom? Talvez a pessoa pense, eu não vou porque eu já sei tudo, então seria bom que você viesse para nos ajudar, porque a gente estuda assim, a gente estuda, lê um versículo e debate aquele versículo. E se você sabe, você pode trazer sua contribuição para nos ajudar aqui, tá bom? E se você não sabe, você pode vir, que no debate você vai aprender também, em nome de Jesus. Então, para aqueles que já sabem, e já vieram aqui, já conhecem, sabem que aqui no capítulo 3, versículo 14, é a igreja de Laodiceia, é a 7ª igreja a qual Jesus está falando. Muita gente acha que a última fala de Jesus para a igreja é Marcos 16, 15, né? Em diante. Quando Jesus, então, em Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado, os sinais seguirão que crê, aí vai falar, se pegarem serpente, não falar mal algum, se beberem coisa mortífera, também não lhe falar algum, veneno, né? Não falar mal.
acham que esse é o último texto que Jesus diz à igreja. Não é. O último texto que Jesus fala à igreja é esse aqui, a última carta, a última igreja. O livro de Apocalipse começa com Jesus, né? Ele aparece a João, o João que era discípulo de Jesus, ele tem uma visão de Jesus glorificado, e Jesus então fala para João tudo que ele vai ver e ouvir, que ele escreva, e que ele envie às 7 igrejas que estão na Ásia. Então Jesus passa a falar com João, e João vira então ali e se transforma então num amanuense que vai escrever o que Jesus vai mandar às igrejas. E aí Jesus fala então à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, né? A igreja de Sardes, Filadélfia e, por fim, a igreja de Laodiceia. E é essa que nós vamos falar nessa manhã. Então, escrevendo a igreja de Laodiceia, Jesus vai dizer para eles o seguinte, o texto que Jesus vai ditar para João escrever é: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aqui é o anjo, é porque eles ainda seguiam um formato mais ou menos de... O povo que seguia Jesus, né, naquele momento, aquela igreja cristã, ainda iniciante, ainda inicial, uma igreja bem começando, porque eles eram os primeiros membros ainda desse cristianismo, né, que ainda nem eram chamados de cristãos ainda, mas eles estavam se juntando ainda em torno do nome de Jesus. Essa igreja ainda bem inicial, ela seguia ainda um modelo mais ou menos como a sinagoga seguiam. E o líder desse povo, o líder daquele lugar, daquela sinagoga, era chamado muitas vezes de anjo. Então ele era o anjo daquele lugar. Era uma espécie de pastor. Então o pastor era chamado de anjo ali, né? Não tem nada a ver você dizer, as pessoas costumam dizer, né, o pastor é o anjo da igreja. Não, nós somos todos servos de Jesus, servos de Deus. Esse formato era um formato lá das sinagogas, né? Então Jesus estava escrevendo, dizendo ao anjo que está na igreja, porque era o que eles conheciam, era o líder daquela igreja, a igreja de Laodiceia. Havia lá um pastor, e Jesus está dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Alguns pastores falam, né, alguns crentes acreditam nisso, falam, não toque no ungido do Senhor, como sendo o pastor ungido do Senhor. Não tem nada a ver. A palavra ungido do Senhor na Bíblia é Jesus. Ungido. Até porque o próprio nome de Jesus, né, Cristo, Yeshua HaMashiach, é ungido, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Mashiach, o ungido. Então Jesus é o ungido de Deus. O pastor, não. O ungido de Deus é Jesus. Amém? Então aqui vai dizer o seguinte, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas, quem está dizendo estas coisas? O próprio Jesus. Jesus está dizendo essas coisas aí, ó, essas coisas, escreve a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação. A palavra de Deus diz que sem Jesus nada teria sido feito. O texto diz que foi feito tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. E sem Ele nada do que foi feito seria feito. Então Jesus está falando de si próprio. O princípio da criação de Deus. O próprio Jesus está dizendo, olha, esse testemunho eu vou dar de mim mesmo. Eu vi, eu sei o que aconteceu. Tudo que eu vou falar não foi ninguém que me contou. Eu sei, é o que Jesus está dizendo. Isso não é Jesus dizendo, olha, me contaram que essa igreja está assim. Me contaram que em Laodiceia está acontecendo isso. Não. Ele está dizendo, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu estou aqui desde o princípio da criação, sempre estive, eu sei tudo o que acontece, e eu é quem vou falar o que está acontecendo, e eu sou uma testemunha fiel, verdadeira, e eu vou dizer o que está acontecendo. E Jesus diz, eu conheço as tuas obras. É interessante que em todas as igrejas que Jesus vai dizer, ele diz, conheço as tuas obras. Ele vai dizer para a igreja de Éfeso, que ele, conheço as tuas obras, o teu trabalho.
Depois ele diz para a igreja de Esmirna: conheço a tribulação, a tua pobreza. Depois ele diz para a igreja de Pérgamo: conheço que o lugar em que habitas está o trono de Satanás. Depois ele diz para a igreja de Tiatira: conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé no serviço. E ele vai dizer para a igreja de Sardes: aleluia, louvado seja Deus. Ser vigilante e consolida o resto que tens. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. E aí ele vai dizer para a igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. E agora a igreja de Laodiceia, ele diz: conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus conhece as suas igrejas. Jesus conhece as suas igrejas. Jesus não é alheio às suas igrejas. Ele conhece as suas igrejas. Você pode não conhecer muito bem essa igreja. Jesus conhece. Interessante que quando Jesus tem a visão de Jesus glorificado, ele vê Jesus entre os castiçais. Jesus está entre os castiçais. Ali, aqueles castiçais são as igrejas, e Jesus está no meio das igrejas. Então, se você quer encontrar Jesus, não adianta você sair para a rua. Você vai encontrá-lo no meio das igrejas, no meio do povo dele, porque é lá que Jesus está. Ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele não ia deixar a sua igreja à própria sorte, não. Ele está no meio da igreja. Mesmo com as coisas que são desagradáveis a ele, ele permanece lá, vendo tudo o que está acontecendo. Então, Jesus está no meio da sua igreja, ele conhece. Ele diz para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Não é frio nem quente, quem me dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa expressão aqui significa algumas coisas. Primeiro que aqui, a cidade de Laodiceia, ela ficava no meio de algumas cidades, entre cidades, numa cidade que tinha água bem fria, uma água mineral bem fria, e outra cidade que ficava uma água bem quente. Então, se você quisesse tomar um banho de água bem quente, você ia para aquela cidade ali próximo ao de Laodiceia. Se você quisesse uma água bem fresca para refrescar, para matar sua sede, você ia naquela outra cidade que ficava também vizinho de Laodiceia. Mas a água que vinha quente dessa cidade já chegava em Laodiceia morna. E a água que vinha fria também chegava morna. Ou seja, a cidade de Laodiceia era uma cidade que não tinha função para quem estava sedento. Um sedento que queira beber água, se refrescar, aplacar sua sede, não ia encontrar isso em Laodiceia. Porque a água de Laodiceia não servia para beber, era uma água morna. Jesus, ele é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva. E essa água viva tem que matar a sede das pessoas. A igreja tem que oferecer essa água às pessoas. Mas se uma igreja só tem água morna para oferecer, como que as pessoas vão beber essa água morna? Aqui, uma das coisas que nós podemos entender é: não há uma igreja que não tem uma água fresca para oferecer, que é a água da vida, que é Jesus. A função da igreja é oferecer essa água. As pessoas do mundo estão sedentas, morrendo, sedentas de presença de Deus, sedentas de Deus, embora elas não saibam, acham que precisam disso, daquilo, elas precisam mesmo de Deus. E a igreja é esse anunciador, proclamador, é esse veículo que vai levar as pessoas, é esse interlocutor, é esse proclamador, é esse arauto que deve levar Jesus às pessoas, levar essa água a quem está sedento. Mas a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha uma água morna, e que o sedento, ao beber essa água, não conseguia beber, vomitava, cuspia fora. Então a igreja tem que ter uma água boa, uma água fresca, uma água verdadeira, uma água viva, para oferecer às pessoas.
Então a primeira pergunta nossa é, Igreja Batista Vida Nova, nós temos oferecido essa água às pessoas, nós temos condições de levar a água fresca, a água que desce do trono de Deus, a água viva que é Jesus às pessoas que estão sedentas do mundo? A primeira função nossa aqui como igreja é levar Jesus às pessoas, é falar de Jesus às pessoas, é anunciar a Cristo às pessoas, é anunciar ao sedento que há uma água boa, uma água viva, disponível que ele pode beber. E essa água flui do trono de Deus, e essa água é o próprio Jesus, e nós temos que ter condições de levar essa água às pessoas. Mas se a mensagem da igreja é uma água morna, é uma água morna que não serve para nada, as pessoas estão sedentas e você de repente oferece uma água e essa água é morna. Imagine você, irmão, um caminhante, né, no sol, caminhando por horas, talvez dias, buscando uma fonte. Enfim, ele encontra uma fonte. Ele se alegra, porque ali ele vai poder matar a sua sede. E quando ele põe aquela água na boca, é uma água morna. A gente está passando por esse calor todo, ninguém quer beber água quente no calor, ninguém bebe, nem no frio, não é? Então aquela fonte é uma fonte. Tem água. Quem olha de longe, nossa, é uma fonte bonita, muito ornamentada, bonita. A água está brotando ali, muito boa. Aparentemente tudo está certo. Mas quando o sedento vai matar a sede, ele não consegue. Porque a água que verte daquela fonte, embora a fonte esteja toda ornamentada, bonita, com aquela água bonita, aquela água não serve para matar a sede. Uma igreja não é uma igreja pela sua beleza, não é uma igreja porque ela só verte água, mas qual é a qualidade desta água? Esta água serve para suprir a necessidade de quem está sedento. A igreja tem que ter essa água, tem que fluir da igreja, essa água que mate a sede das pessoas que estão sedentas por Deus. Os seres humanos buscam tantas coisas, porque eles acham que precisam de coisas, mas eles precisam de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E a igreja que tem as condições para apresentar a Cristo à humanidade. A igreja tem que fazer isso. Então Jesus diz, estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. E é interessante o que Jesus mostra para nós nas cartas, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja rica financeiramente. E dizia, nós somos ricos e não precisamos de nada. Mas Jesus vai dizer, não, você não é rico, você é pobre. E a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, Jesus diz, não, você é rica, porque você tem coisas espirituais valiosas. É interessante que a igreja que se achava rica era pobre aos olhos de Jesus. A igreja que se achava pobre aos olhos de Jesus era rica aos olhos dos homens. E também a igreja que se achava forte diante deles mesmos, aos olhos deles eram fortes, aos olhos de Jesus era uma igreja fraca. A igreja que se achava fraca pelas suas próprias forças, aos olhos de Jesus era uma igreja forte. Ou seja, meu irmão, na verdade nós temos que ser uma igreja boa, não aos olhos das comunidades, aos olhos do mundo, aos olhos do bairro que a gente vive, não. Nós temos que ser uma boa igreja segundo os olhos de Jesus. Aos olhos de Jesus temos que ser uma boa igreja onde Jesus possa trazer as pessoas aqui que estão necessitadas, ansiando por beber uma água fresca que vem do trono de Deus. Uma igreja que vai às pessoas, mas que também consegue receber as pessoas. E vai dizer o seguinte, olha, vocês dizem que são ricos, vocês não são. A igreja de Laodiceia dizia, nós somos ricos e não precisamos de nada. A igreja evangélica nunca foi tão rica quanto ela é hoje. A igreja evangélica hoje é uma igreja rica. A maioria das igrejas são ricas, tem bens, tem imóveis caríssimos, construções maravilhosas, lugares de reuniões maravilhosos, pastores ricos, milionários, crentes ricos, poder econômico, financeiro, poder político, igrejas que elegem governadores, presidente, a igreja elege quem ela quer. É uma igreja poderosa, que tem poder
mundano, poder político, poder econômico, uma igreja que tem poder mundano, mas que no mundo espiritual é uma igreja pobre, é uma igreja sem autoridade, é uma igreja sem Deus, é uma igreja sem virtude, é uma igreja que perdeu seu chamado, perdeu a sua essência, perdeu a sua origem, perdeu o seu valor, perdeu a sua dignidade espiritual. Está longe de Deus, que só pode mesmo mostrar a beleza do seu templo, a beleza das suas instalações, a beleza e o poder da sua riqueza. Mas quando o sedento precisa beber água, eles não têm água fresca, eles têm água morna, uma água que não é quente nem fria, uma água morna que verte de uma fonte bela, mas uma fonte medíocre, que não é uma fonte que vai saciar a ninguém. Ainda diz o seguinte: você não sabe que você é infeliz. A igreja de Laodiceia se achava uma boa igreja, uma igreja que tinha dinheiro, poder, uma igreja de poder mundano, político, uma igreja rica. E diz: não, Jesus disse: não, vocês são infelizes. Vocês são uma igreja infeliz, vocês são infelizes. Infeliz é o que vocês são. Vocês são miseráveis, cego e nu. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha só o diagnóstico de Jesus para a igreja de Laodiceia. É interessante, irmãos, que Jesus chamou a atenção das igrejas, aqui nas 7 cartas, tem igreja que Jesus chamou a atenção para a vida litúrgica da igreja. Chamou atenção para a atenção que eles davam às coisas de Deus, à Bíblia, à palavra, aos rituais. Chama atenção. Essa igreja, ela não foi chamada atenção pela sua teologia. A teologia dessa igreja era uma teologia boa. Porque aqui eles não foram chamados a atenção pela teologia. Eles não foram chamados a atenção pela liturgia. Eles não foram chamados a atenção pela forma que eles creem. Não. Pastor, então por que eles estão sendo chamados a atenção? Pela forma com que eles vivem. O nosso problema, irmãos, é que a gente quer servir a Deus de uma maneira que não agrada a Deus. Eu quero fazer uma distinção aqui para você entender do sagrado para o santo. Porque Jesus não nos chamou para ser sagrado, nos chamou para ser santo. E nem mesmo o nosso Deus é sagrado, Deus é santo. Deus não é sagrado, Deus é santo. E nós não fomos chamados para ser sagrados, nós fomos chamados para ser santos. Então o sagrado, você sacraliza lugar. Então tem o sagrado, ele tem lugar sagrado. O lugar sagrado, o santo não. O santo não sacraliza lugares, o santo santifica pessoas. Deus não sacraliza lugares, Deus não transforma um lugar sagrado, Deus transforma pessoas em pessoas santas. O Evangelho de Cristo não é para sacralizar lugares, é para santificar pessoas. Outra coisa, o sagrado se move por rituais. É os rituais sagrados. Tem que fazer dessa forma, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que fazer assim. É um monte de ritual. O que a igreja mais sabe fazer é ritual. Rituais sagrados. A gente olha os cultos das igrejas, é um monte de ritual sagrado. Ritual sagrado. Mas não é o ritual que Deus opera. Não! Deus não quer de nós rituais sagrados. Deus quer de nós. O santo não tem ritual sagrado. Os santos têm atitudes santas. Atitude santa, porque o religioso, ele vai na igreja, faz todos os rituais sagrados e vai embora. Só que as atitudes deles não são santas. Ele não ajuda ninguém, ele não se esmera em fazer a vontade de Deus, ele não está nem aí com ninguém, ele é egoísta, individualista. Pelo contrário, ele se acha só ele o santo, todo mundo vai para o inferno, ele odeia as pessoas, ele quer amar a Deus e odiar o mundo, odiar as pessoas do mundo. Está errado. Você tem que amar as pessoas. A Bíblia tem uma expressão que o profeta diz: não ameis o mundo. Só que também diz em João 3,16, Deus amou o mundo.
De tal maneira que deu o seu filho para morrer. E aí você fala, e aí, pastor, como é que eu faço agora? Não devo amar o mundo, mas Deus amou o mundo. Eu vou te explicar. A palavra mundo, no grego, cosmos, a palavra mundo ali, quando se trata de Deus, Deus amou o mundo, a palavra mundo é humanidade. Deus amou a humanidade. Por isso ele deu o seu filho. Agora, a palavra mundo no não ameis o mundo, é o mundo, não ameis a forma que o mundo vive. Não ame esse jeito de viver. Esse jeito do mundo viver, não, você não pode amar esse jeito, nem viver desse jeito. Você tem que viver de outro jeito. Meu reino não é deste mundo. Por que Jesus disse isso? Meu reino é deste mundo. Porque este mundo, esse jeito que vocês vivem, que vocês fazem, esse jeito que vocês estão vivendo, esse jeito de viver, não é o meu mundo. Meu mundo é diferente. No meu mundo, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, sirva. Sirva. Tem gente que quer ser grande diante de Deus. Aí, para ser grande diante de Deus, ele acha que o grande diante de Deus é aquele que sente e é servido. Não, o grande diante de Deus é aquele que serve. Aquele que serve é grande diante de Deus. Pegue a cena da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Quem está sentado na mesa? Quem está ajoelhado no chão lavando os pés? Quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está de joelhos com a toalha na cintura lavando os pés? Você quer ser o maior? Então pegue a bacia, pegue a toalha, coloque na cintura, se curve e vá lavar os pés dos seus irmãos e você será o maior no reino de Deus. Agora, para ser o maior, você quer sentar na mesa e ser servido? Não, o maior é quem está servindo. Então, no reino de Deus é assim. O primeiro é o último, o maior é o menor. O sagrado, o homem sagrado, o religioso, ele é exclusivista, só ele é sagrado. O santo não. O santo não se acha melhor que ninguém. O santo, pelo contrário, se acha menor. O sagrado, o religioso, acha que todo mundo é ímpio e perdido. O céu foi feito só para ele. E a turminha dele que ele elencou segundo o padrão dele. Mas eu digo que o santo olha para as pessoas e os trata como irmãos. O santo, ele é humanista, ele olha para as pessoas. Ele ama as pessoas. O religioso, ele é egoísta, ele só pensa em si. Aqui ainda continua dizendo o seguinte: você é pobre, cego, nu. Eu vou explicar um por um. Infeliz. Uma igreja é infeliz. Como que uma igreja que não sente a presença de Deus pode ser feliz? A riqueza não traz felicidade, meus irmãos. Se assim fosse, não haveria mortes, tantas mortes, né? Tantos suicídios nas classes mais ricas. Porque as pessoas falam, não, o problema da humanidade é pobreza. Não, as pessoas ricas se matam. As pessoas ricas tomam remédio para dormir. As pessoas ricas andam chateadas, tristes, angustiadas. Há sempre um vazio que não é preenchido por nada, porque há um espaço no ser humano que só pode ser preenchido por Deus, e as pessoas não sabem. E elas querem preencher com riquezas, com isso, com aquilo. Não adianta você ter uma coleção de carros, não adianta você ter uma coleção de casas, não adianta você ter 80 camas, se você só vai poder dormir em uma por noite. Não adianta, há sempre um vazio que só Deus pode preencher no ser humano. Aí, então, a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: tu és miserável, tu és pobre. Essa igreja, essa cidade ficava numa igreja, numa cidade, a igreja ficava numa cidade que produzia uma lã negra. E essa lã negra era um orgulho da cidade, porque a lã negra produzia um tecido caríssimo, e só a elite podia usar, uma lã negra. Então essa cidade se gloriava pela sua lã negra. Mas Jesus, por outro lado, vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriquecer e vestiduras brancas.
Então Jesus está dizendo para eles, vocês têm a sua lã negra maravilhosa, mas vocês precisam das minhas vestiduras brancas. Jesus faz uma contraposição da lã negra que eles têm e da veste branca que Jesus oferece. E nós sabemos que a lã negra produz riqueza, poder, mas a veste branca de Jesus não é uma roupa, é a santidade que a igreja tem que ter. Santidade, santidade, vestes brancas para te vestir e que a sua nudez não seja vista pelos outros. Ainda diz o seguinte, vocês também são cegos. Outra coisa que eles dão referência lá em Laodiceia era em cura dos olhos. Eles produziam lá uma água, um unguento que trazia cura para os olhos. Então a cidade de Laodiceia virou um centro de referência para as doenças dos olhos, para a cura dos olhos, para curar os olhos. A cidade de Laodiceia, se alguém estava com problema nos olhos, ia para Laodiceia, para curar os olhos. Porque a cidade de Laodiceia virou um centro de referência de cura dos olhos. Mas Jesus vai dizer para a cidade que cura os olhos, vocês são cegos. Interessante, não, irmãos? É interessante como Jesus nos vê. Olha só, você olha no espelho e você vê você. Você vê uma imagem. E até mesmo o que a gente acha da gente é distorcido. O que você acha de você, o que você pensa sobre você, não é realmente quem você é. Ainda há uma coisa distorcida aí. Se você perguntar para alguém quem você é, muito menos, a pessoa não sabe quem você é. Vai falar coisas que às vezes não tem nada a ver com você. Mas se você falar com Jesus, ele sabe exatamente quem você é. Jesus conhece você perfeitamente. Ele sabe fazer o diagnóstico perfeito de quem você é. Quem você é. E eu vou dizer para você uma coisa importante. Jesus, irmão, ele não destaca o que é ruim nas pessoas, ele destaca o que é bom. Jesus precisava de uma missionária em Decápolis, né? em Samaria. E Jesus precisava que o nome dele fosse falado entre os samaritanos. E Jesus então vai em Samaria. E lá na cidade de Samaria, havia muitos religiosos lá. Jesus podia escolher quem é o mais santo de Samaria? É fulano, chama ele. Não, Jesus não fez isso. Pelo contrário, ele foi num poço. Encontrou uma mulher que já estava no 6º marido. Já teve 5 e esse que ela tem não é dela. Então já estava no 6º marido. E Jesus foi falar com essa mulher. E Jesus conversa com essa mulher e nós sabemos que o desfecho é essa mulher vira uma missionária de Jesus. Então Jesus vai numa cidade de Samaria escolher um missionário. E ele não chama o religioso nem o mais santo da cidade, não, aos olhos dos homens, não. Ele chama a pior pessoa da cidade, aquela que é falada de mal por todos. Todo mundo fala mal dessa mulher, Jesus chama exatamente ela. Porque Jesus via que ela tinha coisas poderosas, positivas dentro dela. E Jesus viu as qualidades dela e foi falar com ela pelas qualidades que ela tinha e não pelos defeitos dela. E essa mulher, então, vira uma missionária poderosa e prega sobre Jesus em Samaria. Aí Jesus precisa de um missionário em Decápolis, e Jesus vai em Decápolis e não chama um religioso da cidade, nem o mais santo da cidade de acordo com os homens, não pergunta para os moradores quem é o mais santo, não. Simplesmente ele vai ao endemoniado da cidade, liberta o endemoniado e diz para ele, vai e conte para os seus familiares o que Deus fez por você. E agora o missionário em Decápolis é aquele que antes era endemoniado. A missionária de Samaria agora é aquela que já estava no 6º marido. Por que Jesus faz isso? Porque ele conhece as pessoas no seu interior. Ele não julga a aparência, ele não julga o que a pessoa diz. Ele conhece cada um por dentro e sabe quem ele é. Então Jesus sabe realmente quem você é. As pessoas que falam que você é isso, você é aquilo, não te conhecem. Só Jesus te conhece e sabe quem você é. E se Jesus te chamou para fazer algo é porque você tem capacidade, porque você tem essa qualidade, e Ele te chamou. Então faça o que Jesus te mandou fazer, independente do que as pessoas falam ou pensem. Faça o que Jesus chamou você para fazer, porque você foi escolhido a fazer por Jesus. Jesus contou uma parábola, ele põe uma situação e ele fala o seguinte, um homem tinha 2 filhos,
chegou num dos seus filhos e disse: meu filho, amanhã venha me ajudar na colheita, na vinha. O filho fala: sim, senhor, meu pai, e vai embora. O outro filho é chamado e diz: meu filho, amanhã venha me ajudar na colheita. O filho diz: não, não venho. E os dois vão embora. No outro dia pela manhã, o pai vai para o campo e lá está o filho que disse que não ia. Porque o filho que disse: sim, senhor, meu pai, não foi. Mas aquele que disse não, ele pensou bem, se arrependeu e falou: não, vou ajudar meu pai. Ele foi. Aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade de Deus? E todo mundo disse: o segundo. Então, quem serve a Deus não é esse que fala: sim, Senhor, meu Deus, não. É aquele que pode até dizer não, mas depois ele se arrepende, vai e faz. Quantas vezes a gente fala para Deus: não, Deus, eu não vou fazer isso. Mas a gente vai orar, o Espírito Santo nos constrange e no outro dia a gente está lá fazendo o que Deus mandou. Porque a gente é obediente. Povo de Deus não é povo santo, não. Povo de Deus é povo arrependido. Fazer a vontade de Deus não é ser formal com Deus. Sim, senhor, meu pai. Não adianta nada isso. O outro falou não, mas ele foi. Então, irmãos, importante é a nossa atitude com Deus. Aqui, continua o texto dizendo: então vocês são cegos, pobres, cegos, nus. Vocês estão nus. Essa lã negra aí, vocês estão nus. Não é? Então imagine você uma igreja onde as pessoas estão cantando num coral maravilhoso, todo mundo com as suas pastas ali, todo mundo de terno, gravata, as mulheres com um vestido de festa, todo mundo de gala cantando com uma pasta linda, maravilhosa, aquele coral que você olha assim, todo mundo cantando de forma maravilhosa, mas quando você baixa os olhos atrás das cadeiras, todo mundo está de cueca ou de calcinha. É uma igreja que tem muita aparência e só vive com aparência, mas por baixo, por trás, está longe de Deus. Está longe de Deus. Sim, senhor. Eu sirvo a Deus. Aqueles crentes que têm uma voz baixinha. Porque, olha, irmão, eu acho maravilhoso as coisas de Deus. Eu amo a Deus, não sei o quê. Na hora do vamos ver, cadê o irmão? Pelo contrário, não ama nada, não faz nada, só tem formalidade, acha que pode enganar a Deus com o seu disse-me-disse. Não. Ele continua dizendo o seguinte: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. Aqui o ouro refinado no fogo é o ouro santo. Ouro refinado no fogo é santidade. É você ter santidade, pureza. O ouro refinado no fogo é puro. Pureza. A igreja tem que ser sincera, pura, santa, sinceridade. Não adianta, irmãos, a gente querer dissimular na presença de Deus, fazer cara de santo. Aqui você é um santo, lá fora você é uma pessoa horrível. Fala mal de todo mundo, briga com todo mundo, tem inimizade, planta confusão. Isso não é de Deus. Você tem que ser a referência de Cristo, tem que ser um cristão com todas as letras, amar as pessoas. Você não tem que desfazer de ninguém, julgar ninguém, falar de ninguém. Você tem que fazer a vontade de Deus, olhar para a sua vida e servir a Deus. Com ouro refinado, vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. Porque eu digo para você, meu irmão, a nudez uma hora aparece. A vergonha uma hora aparece. Não dá para dissimular na presença de Deus. Não dá para fingir, não. E essa vergonha aqui só é coberta com a santidade de Deus. E Jesus vai dizer: eu repreendo e disciplino quanto amo. A quantos amo? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui são duas coisas que Jesus deixa para a igreja de Laodiceia. Vocês primeiro têm que ser zelosos e se arrepender. A última fala de Jesus para a igreja não é ir de por todo mundo, não é. Não é. A última fala de Jesus para a igreja, de forma geral, é: ser zeloso e arrepende-te. Qual é a fala de Jesus para a igreja de hoje? Ser zeloso e se arrependa. Seja zeloso e se arrependa. Ser zeloso com as coisas de Deus. Não é você dizer: eu sou zeloso com a minha casa é um brinco. E a sua vida espiritual, como é que é?
Você é zeloso com as suas coisas do seu emprego, mas como que é a sua vida espiritual na presença de Deus? Nós somos zelosos com as coisas do mundo, mas somos relaxados com as coisas de Deus. Somos pontuais nas coisas do mundo, mas somos atrasados nas coisas de Deus. Somos zelosos com as coisas do mundo, mas somos relaxados com as coisas de Deus. Eu disse a semana passada que se nós fôssemos tão disciplinados, cuidadosos, esforçados na casa de Deus como somos para ganhar dinheiro, a gente era santo. Mas, por outro lado, se a gente fosse tão relaxado com as coisas materiais, com o nosso dinheiro, com o nosso emprego, o quanto somos com as coisas de Deus, nós estaríamos pedindo esmola. Ou seja, se a gente pegasse toda a dedicação que a gente tem, quem trabalha menos trabalha 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Quem trabalha menos trabalha 40 horas. Há quem trabalhe mais. Eu, por exemplo, trabalho mais. Há quem trabalhe 50, 60 horas por semana. Né? E se precisar, faz hora extra. E vai no domingo, e vai no sábado. O dia que o patrão falar, venha, eu vou. Mas você vai domingo, mas domingo é 100%. Né? Aí, irmãos, se você usar essa dedicação toda para servir a Deus, 8 horas por dia dá 40 horas por semana. Quantas horas você orou essa semana? Quantas horas você gastou lendo a Bíblia? Quantos momentos desses você falou com Deus? 40 horas você dedicou à sua vida profissional para ganhar dinheiro, tá? Quanto você dedicou à sua vida espiritual nessa semana? 40 horas. O mundo já ganhou 40 horas sua. Só emprego. Aí tem mais a sua casa. Quantas horas você gastou lá? Aí tem mais o seu cuidado pessoal. Quantas horas você gastou com você também? Soma tudo. Agora veja quanto tempo você gastou com Deus. Então, se nós fôssemos tão cuidadosos com as coisas de Deus, o quanto somos com as nossas coisas materiais, nós seríamos santos. Mas, por outro lado, se a gente fosse tão relaxado com as coisas materiais quanto somos com Deus, nós estaríamos pedindo esmola. Porque se a pessoa você viver a sua vida de qualquer forma, vai trabalhar, hoje eu não vou, não estou com vontade. Porque tem crente que também faz isso. Vou para a igreja, não, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Não estou com vontade de ir para a igreja. Não, hoje eu não estava bem para orar, não estava disposto a orar. Amanhã é segunda-feira, liga para o seu patrão e fale assim, eu não vou hoje porque hoje eu não estou muito com vontade de ir, não. Aí ele fala, então, inclusive, me deu uma vontade de não ver mais você aqui, não precisa vir mais. Pronto. Aí você também não paga mais a conta da sua casa. Não, também não me deu vontade de pagar essa conta de luz, não vou pagar não, nem essa água. Também não estou com vontade de ir no mercado. Comece a tratar assim a sua vida e veja onde você vai parar. Né? Mas na nossa casa não, na nossa casa fez o último arroz, já tem que correr para o mercado e comprar mais. Né? Chegou a conta, tem que pagar essa conta porque não posso ficar sem luz, não posso ficar sem água, não posso ficar. E a internet então, tem gente que fica sem água, mas não fica sem internet. Tem que ter internet. Mas as coisas de Deus não. Mas tem gente que não fica um dia sem internet, mas tem gente que está anos sem orar. Que a Bíblia dele há anos que ele não mexe na Bíblia. Eu já contei aqui a irmã que perdeu o seu óculos e disse para o pastor assim, pastor, eu quero contar um testemunho. O pastor disse, pode contar. Ela disse, olha, pastor, o dia que o senhor foi na minha casa foi uma bênção para mim. O pastor falou, que bom, né? Olha, foi uma bênção, foi na casa da irmã. A irmã gostou que eu fui na casa dela. Ele disse, não, pastor, porque no dia que o senhor foi na minha casa, a gente sentou para tomar um café, o senhor falou, vamos ler a Bíblia. Eu peguei minha Bíblia e eu achei na minha Bíblia um documento que estava perdido há muito tempo. Estava dentro da minha Bíblia. No dia que o senhor foi, eu achei. Tem crentes que não abrem a Bíblia faz muito tempo. Mas que hoje já abriram o celular várias vezes. Tem crente que não lê a Bíblia há anos, mas que o WhatsApp não dá tempo nem de esfriar. Já chegou, já viu. Nós somos uma igreja infeliz por causa disso. Pobre, cega, nu.
Infeliz porque a felicidade verdadeira é estar diante de Deus. Pobre porque a riqueza não vale nada. A riqueza do mundo para Deus é nada. A riqueza verdadeira é estar na presença de Deus. Cego porque não enxerga que está estragando a vida sem buscar a Deus. E nu porque longe de Deus não há santidade. E você está andando nu por aí. Eu termino dizendo o seguinte. Jesus disse, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmão, toda vez que eu leio a Bíblia, eu questiono bastante as palavras por causa da ordem das palavras. E questiono a palavra, o estudo, o jeito. Isso que é estudar a Bíblia, é você fazer perguntas para o texto. E uma pergunta que eu faço para o texto aqui é o seguinte, se eu fosse escrever isso, Jesus quem ditou para João, mas se fosse uma coisa minha, eu vou escrever, recomendar para uma igreja, eu dizia para a igreja assim, ó, arrependa-se e seja zelosa. Ou seja, primeiro se arrepende, depois seja zelosa. Jesus não disse isso. Jesus disse, sê zeloso e arrepende-te. Por que Jesus disse dessa forma? Primeiro vem o zelo, depois o arrependimento. Não devia ser primeiro o arrependimento, depois o zelo? E Jesus não faz nada por acaso. Né? Não faz nada por acaso. Você já deixou sua casa vários dias sem arrumar, um canto assim sem arrumar? A gente tinha um quartinho aqui no fundo que a gente não mexia há muito tempo. E a gente falou, não, vamos limpar isso aí para a gente fazer um banheiro. Hoje está funcionando o banheiro. Quando a gente foi mexer lá, irmão, a gente achou tanta coisa lá que eu vou te falar. A gente falou, rapaz, a gente tinha isso e não sabia. Olha, a gente comprou um desse e tinha um desse aqui. A gente não sabia. A gente estava faltando um ventilador. Quando a gente arrumou o banheiro, a gente achou um ventilador na caixa. E falou, olha, faltando um ventilador e um ventilador aqui. Por isso que Jesus está dizendo, primeiro seja zeloso. E depois o arrependimento. Por quê? Quando você começar a ser zeloso, você vai revisitar aquilo que está bagunçado. E na visita que você vai fazer a bagunça, você vai encontrar muita coisa. Você vai encontrar coisas que você vai ter que jogar fora. Mas você vai encontrar coisas e vai dizer, puxa vida, eu tenho isso. Eu não sabia que eu tinha isso. Isso é bom para mim. Você vai encontrar coisas, qualidades que nem você sabe que você tem. E isso tudo vai te levar a se arrepender diante de Deus. Sabe por quê? Quando você começar a pôr em ordem a sua vida espiritual, você vai encontrar dons que Deus já te deu e você está guardado lá, e você não sabe. Você vai revisitar e vai falar, puxa, eu tenho esse dom que Deus me deu e eu não estou usando. Puxa vida, olha, eu tenho isso daqui que Deus me deu e eu não estou usando. Puxa, eu tenho esse talento que Deus já me deu e eu não estou usando. Aí depois de tudo isso você vai chegar aonde? No arrependimento. Senhor, me perdoa, porque até aqui eu negligenciei tudo que o Senhor já me deu. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que nós precisamos para fazer a obra de Deus, Deus já nos deu. Já nos deu. Já nos deu. Eu, como pastor da igreja, não vou virar um ano aqui dizendo, Deus, dai-nos o teu poder, dai-nos a tua autoridade. Nós já temos. Eu já tenho o poder de Deus, já tenho a autoridade de Deus neste lugar. O que está acontecendo é que nós estamos desmerecendo a presença de Deus, estamos relaxados, estamos desconsiderando que Deus está aqui. Mas se cada um de nós pegarmos a nossa parte do reino de Deus para fazer, você já tem as ferramentas, você já tem a habilitação, você já tem o chamado, você já tem tudo, só falta você se dispor e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós já temos tudo, só nos falta a disposição de ir. Então vamos. O ano que vem será o ano do quê? As igrejas fazem vários temas. O ano da conquista, o dupla honra, o ano disso, o ano daquilo. Eu não gosto de fazer essas coisas. Porque talvez eu fale aqui, o ano que vem é o ano da dupla honra. Aí tem irmãos aqui que já começam o ano perdendo emprego. Porque, irmão, não é nada no coletivo. Deus tem um plano para cada um de nós. Talvez o ano da sua honra seja o ano da minha desonra. Talvez o ano da sua alegria seja o meu ano do choro. Sabe o que é o importante? O importante é que nós nos unamos para passar juntos. É daí a expressão chorar com os que choram. Eu estou no meu ano da alegria, mas eu encontro no caminho um irmão que está no ano do choro, eu paro a minha alegria um pouco e abraço meu irmão e choro com ele um pouco, porque eu tenho que chorar com quem está chorando. Eu quero terminar dizendo o seguinte,
Vamos ser zelosos, Igreja Batista Vida Nova. Ser zelosa. Zelo, zelo. Precisamos demonstrar zelo com Deus. Um culto que começa atrasado, onde os obreiros chegam atrasados, os músicos chegam atrasados, o pastor chega atrasado, o culto está atrasado, o povo está conversando, está todo mundo andando, dando risada, contando piada. Como que o poder de Deus vai descer num culto desse? Irmão, isso daí é a feira. É uma feira. Para Deus descer aqui, a presença dele, tem que ter reverência, tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter reverência. O lugar não é sagrado, nós somos santos. Ah, este lugar, este solo é solo sagrado. Não, não é. Esse solo aqui é comum. A santidade não está no lugar, tem que estar em mim. Eu sou o santo, o lugar não. Eu sou o santo. Então, quando você vir para o culto, venha no horário. Venha reverenciar a Deus, reverencie a Deus. Saiba que você está entrando aqui na presença de Deus. Louve a Deus como deve ser louvado. Engrandeça. A hora que todos nós reverenciarmos a presença de Deus, a hora que todos nós sermos zelosos com as coisas de Deus, Deus vai falar conosco. Deus vai tratar conosco. Tira a sandália dos teus pés. Né? Deus diz para Moisés, porque o lugar é santo. Aquele lugar era santo, aquele chão era santo? Não. O lugar era santo porque a presença de Deus santifica o lugar. Amém? 2024, o que nós precisamos? Só uma coisa, ser zelosos e nos arrepender. Então, pastor, o que nós podemos fazer no ano que vem? Ser zelosos e nos arrepender. E a vitória de Deus virá sobre a nossa vida. A Igreja Batista Vida Nova tem 20 anos. E está na hora dela ser zelosa e dela se arrepender. E cada um de nós temos que fazer isso em nome de Jesus. Amém? E fazermos o melhor que nós pudermos para Deus. É o meu melhor. Talvez não seja o melhor de todos, mas é o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou cantar da minha melhor forma. Eu vou me especializar naquilo que eu faço para Deus. Eu vou fazer o melhor que eu puder para Deus. Amém? Se cada um de nós fizermos o melhor que pudermos para Deus, nós vamos chegar lá onde nós queremos, que é na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém?